Olá, trazendo informações sobre o que pode ser a proposta norte-americana, a nova proposta dos Estados Unidos para resolver o conflito, para chegar a um cessar-fogo. Essas informações foram recolhidas pelo jornalista israelense Oad Remo em veículos de comunicação árabes que já publicam o que seriam essas linhas gerais desse acordo, com alguns dos pontos inclusive problemáticos sob o ponto de vista até do próprio Hamas. É difícil imaginar que o Hamas irá concordar com alguns desses pontos. Os pontos são os seguintes: é um cessar-fogo permanente, será um tema debatido apenas na segunda fase do acordo, haverá uma redução significativa da presença de tropas israelenses no corredor Filadélfia. Lembrando, o corredor Filadélfia é aquele corredor de 14 quilômetros de extensão, aquela faixa de terra que divide a faixa de Gaza do território egípcio. Nesse local, especificamente, há uma série de túneis subterrâneos pelos quais Israel argumenta que são contrabandeados armamentos pelo território egípcio, a partir do território egípcio, para o Hamas. Portanto, essa rede de túneis seria uma rede fundamental para abastecer o Hamas de armamentos. Por isso, Israel considera que, inclusive, esse é o túnel de oxigênio, como se diz por aqui, para o Hamas continuar a existir. Outro ponto também: os Estados Unidos propõem um mecanismo de controle de Israel na faixa de Gaza, dos palestinos que retornarem do sul da faixa de Gaza para o norte. Essa é uma demanda, uma exigência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, porque, segundo ele, há um risco de que nesse retorno do sul para o norte da faixa de Gaza, muitos membros da Jihad Islâmica Palestina ou do próprio Hamas se misturem à própria população civil. Outro ponto também: alguns dos prisioneiros palestinos de alto risco seriam libertados, enviados não para a faixa de Gaza, nem para a Cisjordânia, mas para um terceiro país, para o exílio, no Líbano, no Catar, na Síria, que seja. Desses prisioneiros considerados de alto risco, aqueles que Israel chama de aqueles com sangue nas mãos, que mataram cidadãos israelenses em atentados terroristas, desses palestinos, Israel vai ter o direito de vetar 100 nomes, ou seja, vai poder impedir a libertação de 100 desses prisioneiros. Outro ponto também: o exército vai espalhar soldados israelenses por determinados pontos da faixa de Gaza na primeira fase, ou seja, não vai haver retirada integral do exército israelense da faixa de Gaza nessa primeira fase. E por fim, as negociações para a reconstrução da faixa de Gaza vão acontecer, mas apenas ao final dessa primeira fase. Esse seria o esboço, as linhas gerais desse acordo, que deve ser debatido ao longo dessa semana, considerada uma semana decisiva para a possibilidade de alcançar um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.